Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um bloco de LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Se você está acompanhando, está estudando para as áreas, para as áreas de concurso, né? Para os concursos na área de educação, você está no melhor curso, que é o Gabaritando Educação. E aqui a gente vê muitas questões, muitas provas, muita teoria, tá? Então eu quero que você continue aqui com a gente. Nós vamos continuar o nosso bloco de LDB, tá? Então, que você acompanhe aí comigo aí na tela. Olhem aí, ó, estamos na aula 2, tá? São 3 blocos, nós estamos na aula 2. Tá aqui o meu Instagram, caso você ainda não me siga, tá? Eu sou a professora Milene Gomes, o meu Instagram é o @prof. Milene Gomes. Se você também não segue o Instagram do Gabaritando Educação, siga também, que é o @Gabaritando Educação, para você ter acesso aí às melhores aulas, os melhores materiais para os concursos na área de educação. Tranquilo, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso bloco. Olhem aí, nós vamos diretamente para o artigo 4º A, que é muito importante. Olhem lá o que que diz o artigo 4º A, pessoal. Vamos lá, ó, deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui, ó. O artigo 4º A, ele fala o seguinte, ó, é assegurado o atendimento o quê? Educacional. Peraí, isso. O atendimento educacional durante o período o quê? De internação do aluno da educação básica, internado o quê? Para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar por tempo o quê? Prolongado, conforme dispuser o poder público, tá, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que o aluno, se ele tiver em atendimento educacional ou se ele tiver em período de internação, de tratamento para a saúde, ele tem o quê? Direito de estudar onde? Ali no ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar. E a escola precisa prover esse direito do aluno, tá, gente? É engraçado porque poucas pessoas sabem desse detalhe, né? Que a criança, que o adolescente, o adulto tem esse direito, né? Então, é isso. Gravem esse artigo 4º porque ele é bem importante, tá? O artigo 5º, ele vai falar o seguinte, ó. O acesso à educação básica obrigatória é um direito que subjetivo, ou seja, ele já nasce com esse direito, tá, gente? Ele não tem como nascer e não já vir com esse direito em sua base, tá, gente? Então, é um direito subjetivo, ninguém pode tirar dele, tá? E, ou seja, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão ou associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público também aqui acionar quem? O poder público para exigir, ou seja, tem alguém que não está conseguindo vaga na escola, na educação básica, o que tem que acontecer? Qualquer pessoa pode reclamar, qualquer pessoa pode exigir, tá, do Estado que seja alcançado, que seja distribuído, que seja respeitado esse direito. Por quê? Porque é um direito o quê? Subjetivo. Você vai ver que algumas provas falam direito público objetivo, tá errado, é direito público subjetivo, tá, pessoal? Esse é um dos pontos também que é importante você gravar. Outra coisa importante que a gente trouxe aqui para vocês, pessoal, porque, como eu falei no início do outro vídeo, a LDB ela tem 92 artigos, como a gente falou, porém, nem todos caem. Então, o que a gente traz aqui são aqueles que caem com frequência, tá? Então, olha lá, o poder público, ou seja, o Estado, na esfera de sua competência federativa, ele deverá o quê? Recensear anualmente. Pessoal, o que é recensear? Deixa eu mudar aqui minha canetinha aqui, ó. O que seria esse recensear? Seria o quê? Enumerar, tá? Seria enumerar, seria analisar criteriosamente, tá? Dever do Estado, né? Ele tem que analisar, ele tem que enamorar, ele tem que enumerar anualmente, né, todo ano, as crianças e adolescentes em idade o quê? Escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, que nesse caso seria o quê? A galera da EJA, né, pessoal? Então, é dever, né, é uma competência do poder público enumerar, analisar criteriosamente todo ano essas crianças, esses adolescentes na idade escolar, né? Até para saber mesmo aí pelo censo se essas crianças estão estudando ou não, né? Outra coisa que é dever, né, que é uma competência aí do Estado é o quê? Fazer-lhes a chamada
pública, a gente precisa saber se essa criança está frequentando a escola. E para a gente saber é o quê? Através da chamada. Outra coisa que é dever, né, que é uma competência aí do poder público, é zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola. Então, quando a criança começa a faltar, é obrigação da escola avisar ao poder público para que esse poder público faça o quê? Alguma interferência, de modo que ele, junto com a família, com os responsáveis, ele possa zelar por essa frequência do aluno na escola, tá, pessoal? Então, esse aqui é o nosso artigo 5º, tá? Você vai encontrar essa informação lá no artigo 5º da LDB. E é muito importante, porque cai bastante em prova, tá, pessoal? Então, olhem aí, ó, outra coisa importante. O Estado não está ofertando o que ele tem que ofertar. Ele vai cair o quê? Em crime de responsabilidade, tá, pessoal? O Estado é obrigado a oferecer educação. Se ele não oferece, ele incorre em crime de responsabilidade. Olha o que diz o artigo. Comprovada a negligência da autoridade competente, ou seja, o Estado, o governador, né, o prefeito, para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, que aí aqui não entra quem? A creche, porque a creche não é obrigatória. Poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade, ou seja, o Estado precisa se atentar a isso, porque se falta educação, se falta vaga, se falta essa responsabilidade do Estado com a educação, com qualquer criança, adolescente, adulto que seja, o Estado incorre em crime de responsabilidade. Tá bom, pessoal? Então, ó, seguindo aí, vamos acompanhar a nossa tela aí. Artigo 7º da LDB, pessoal, ele também é muito importante, tá? Porque cai muito, tá, gente? O artigo 7, olha lá, ó. O ensino, ele é livre à iniciativa privada. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que no nosso país a gente pode sim ter instituições tanto pública quanto privada? Então é livre sim, né, a iniciativa privada ter as suas escolas, porém elas têm que ter o quê? Algumas condições. Elas não podem ir lá qualquer pessoa e abrir uma escola, né, gente? Tem que ter as condições do Estado, do governo. Então, é como se fosse assim: o Estado permite que as escolas privadas abram para funcionarem aí no nosso país. Porém, elas têm algumas exigências. E quais são essas exigências? Olha aí, ó. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, a escola tem que seguir o quê? As regrinhas do MEC. Tá? Ela não pode fazer aquilo que ela bem entender, ela tem que seguir as regrinhas do MEC. Outra informação importante aqui, ó, ela tem que ter o quê? A autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, além dela precisar ser autorizada pelo poder público, ela também precisa ser o quê? Avaliada, tá? Então, o que vai acontecer? Abrir uma escola bonitinho. Primeiro, eu tenho que seguir as instruções do MEC. Segundo, eu preciso de autorização. E terceiro, eu tenho que saber que essa escola vai ser avaliada. Por quê? Porque se ela não estiver dentro do padrão de qualidade, que é um dos princípios, essa escola não pode funcionar, tá bom? E aqui a capacidade de autofinanciamento, ressalvado o que está previsto lá no artigo 213, que a gente não vai falar dele agora, tá? Mas essa escola, ela precisa ter o quê? Capacidade de autofinanciamento. Por quê, pessoal? Porque o financiamento da educação só é para a educação pública, tá? A educação privada, dentro das suas exceções, né, que fala lá no Fundeb, ela pode receber dinheiro público? Ou dinheiro público? Pode, pode. Mas a regra é que o dinheiro público, para a educação, ele só vai o quê? Para a educação pública. Então, é por isso que ela diz aqui, ó, que as escolas privadas, elas têm que ter o quê? Capacidade de autofinanciamento, porque não vai rolar dinheiro público para elas, salvo as exceções. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir o próximo aí? Olhem aí, ó. Essa atualização, pessoal, eu trouxe para vocês que ela é uma atualização de 2019. Como eu falei, as bancas gostam de cobrar as atualizações, né? Então, olhem aí, ó. Essa atualização, ela foi incluída pela Lei 13.796, tá? E ela fala sobre o quê? Olhem aí, ó. O aluno regularmente matriculado na instituição de ensino público ou de ensino privado, ele vai ter alguns direitos, pessoal. Ele vai ter assegurado o exercício da liberdade de consciência de crença, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Isso aqui, pessoal, essa lei aqui é a lei que vai falar sobre a guarda religiosa.
O que que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, o que que vai acontecer aqui? Essa legislação, ela veio para resguardar aquele estudante que tem a sua fé, né, que tem a sua religião, e que dentro da sua religião ele não pode, ali naquele dia que tiver prova, ele não pode fazer. Vou dar um exemplo aqui. Os adventistas do sétimo dia, o que que acontece? Suponhamos que a gente está tendo aí né, como aqui no Distrito Federal de onde eu estou falando, teve greve agora há pouco, e a gente precisa pagar essas aulas no sábado. Esse estudante, ele não pode participar do sábado, porque a religião pede que ele guarde esse dia. O que que a lei quer dizer? Olha, estudante, não se preocupe, você, através dessa lei, você vai ser resguardado do seu direito de ou fazer essa prova em outro dia, ou fazer através de trabalhos, tá? O que importa é que você não vai ter o seu direito violado, tá? Você não vai ter o seu direito em relação à sua religião violado, tranquilo? Então, é isso que a lei fala. Então, o que que eu queria que você fizesse? Ó, printa essa telinha aí, tá? Printa essa telinha aí. Nós não vamos falar de cada um item aqui, tá bom? Mas depois dê uma lidinha nesses artigos, nessa atualização de 2019, porque assim, é muito provável que as bancas gostem de cobrar essas atualizações, tá? Então ele fala aqui, ó, que tem que ser com prova ou aula de reposição, trabalho escrito, outra modalidade de atividade, tá? Então, aqui, ó, prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, tá? Então, é essa responsabilidade com o aluno que tem uma religião e que precisa guardar alguma coisa dentro da sua fé, tá, pessoal? Tranquilo? E olhem aí, ó, as instituições de ensino dos diferentes níveis, elas classificam na seguinte categoria administrativa. O que que acontece, gente? Prestem bem atenção que isso aqui é bem importante, ó. As instituições públicas, serão aquelas, tá aqui, ó, instituições públicas, que serão aquelas que são o quê? Criadas, incorporadas, mantidas e administradas por quem? Pelo poder público. Ótimo. Aí nós temos também as instituições o quê? Privadas. Essas privadas, elas são o quê? Mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Perfeito, até aí você já sabe. Nós temos as instituições públicas e as instituições privadas. Aí o item 3 ele fala o quê? Que nós temos as instituições o quê? Comunitárias na forma da lei. Aí olha o que o parágrafo primeiro vai dizer. As instituições de ensino que se referem o inciso segundo e terceiro, então, olha só, presta atenção, podem classificar-se como confessionais, que são atendidas à orientação confessional ou ideologia específica, e as filantrópicas na forma da lei. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, eu tenho as instituições públicas, as privadas e as comunitárias, ó. Então, segue esse esqueminha aqui para você não se confundir, tá? Temos as instituições públicas, privadas e comunitárias. Aí, as instituições privadas e comunitárias, elas podem ser o quê? Confessionais, tá? De alguma religião, ou elas podem ser o quê? Filantrópicas, tá? Essa é a ideia que nós temos aqui. Temos pública, privada e comunitária. Dentro de privada e comunitária, você pode ter as confessionais e as filantrópicas. É importante que você saiba essa divisão, porque na hora da prova eles podem confundir e eles fazem uma salada maior e aí confunde a nossa cabeça, tá? Então, olha aqui para mim, vou olhar para vocês, tá? Ó, temos quais nós temos? Públicas, que são administradas e mantidas pelo poder público, e temos as privadas, que são administradas e mantidas pelo poder privado, tá? Pela instituição física ou jurídica de direito privado, tá? Aí nós temos também uma terceira, que são o quê? As comunitárias. Aí, dentro das comunitárias e das privadas, nós temos o quê? As filantrópicas e as confessionais. Deu para compreender, pessoal? Tá tranquilo até aí? Então, segue aí no slide novamente, olhem aí. Agora a gente vai ver, pessoal, como que se divide essa educação, tá, gente? É bem importante isso daqui você saber e, assim, eu julgo que seria a informação mais tranquila que nós temos aqui, cai bastante em prova, tá? Como que compõe essa educação escolar? Como que a LDB traz isso pra gente? Ela traz assim, ó,
A educação escolar, ela compõe o quê? De educação básica, e dentro dessa educação básica, nós temos quem? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E temos também a educação o quê? Superior. Então, ó, educação básica, nós vamos ter quem? Educação infantil, ensino fundamental de 9 anos e ensino médio. Aí, além da educação básica, a gente vai ter o quê? A educação superior. Então, são 2 níveis, que é educação básica e educação superior, e aqui são 3 etapas, essas 3 etapas dentro da educação básica, tá? Essa informação é a informação que você precisa levar para a sua prova, essa divisão, porque senão você se confunde, tá, pessoal? Então, olhem aí, ó. Seguindo, artigo 22, a educação básica tem por finalidade, essas finalidades caem bastante, tá, pessoal? Quais são as finalidades? É um dos tripés da educação que eu sempre falo, ó, desenvolver o educando, assegurar-lhe o quê? A formação comum indispensável para o quê? Para esse aluno ter o quê? O seu exercício da sua cidadania. Além disso, tem que fornecer e-mails para progredir aonde? No trabalho e em estudos posteriores. Nós vamos fazer uma questão que cai exatamente esse artigo, tá? Por isso que eu trouxe ele para vocês. E aí a gente tem aí também, ó, são objetivos princípios da educação básica, o quê? A alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades que está constando no artigo 22, no caput do artigo, tá? E aqui é uma atualização de 2022, então você vai ficar o quê? Muito ligada, tá bom? Tá falando aí da alfabetização plena, tá, pessoal? E a formação de leitores, né? A gente quer que essas crianças leiam bastante. E aí é uma atualização de 2022, tá, pessoal? Essas atualizações eu trago aqui e deixo bem marcado para a gente não esquecer. Por quê? Porque os examinadores gostam das atualizações, tá? Seguindo aí, olha aí o artigo 23. A educação básica poderá organizar-se aqui, gente, a organização da educação básica. E cai muito, tá? Aqui, gente, como que é organizada essa educação básica? Ela pode ser organizada em séries anuais, né, no caso. Ela pode ser organizada em períodos semestrais, ela pode ser organizada em ciclos, ela pode ser organizada em alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, é interessante porque a LDB, ela não é algo travado, né? Ela traz essa liberdade de como que a educação básica pode se desenrolar nas escolas, né? Pode ser por séries, pode ser períodos semestrais, pode ser por ciclos, tá? Então, a escola que vai perceber aquilo que é melhor para a sua comunidade, tá? Então, a LDB, ela traz essa liberdade muito tranquila, tá? E, além disso, o calendário escolar deverá se o quê? Adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas. Prestem atenção aqui, ó, porque é aqui que a pegadinha vem. Geralmente as provas vêm falando, podendo reduzir o número de horas letivas. Não, gente, não pode reduzir o número de horas letivas. Se está dizendo lá que são 800 horas, você vai adaptar as chuvas, o sol quente, você pode adaptar tudo, mas você não pode o quê? Diminuir essas horas, tá? Então a lei fala isso. Você pode adaptar o calendário às peculiaridades locais, climáticas? Pode, mas você pode diminuir o número de horas letivas ao final do ano letivo? Não, de jeito nenhum, não pode, tá? Então, essa é a regra. Grava, porque geralmente as provas vêm a pegadinha aqui, ó, sem com isso. Eles falando, mesmo que diminua o número de horas previstas, que é o que tá errado, tá bom? Tranquilo? Então, vamos seguir aí. Olhem aí, ó, o artigo 24, também muito importante, ele traz o seguinte, ó, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí, essas regrinhas aqui caem bastante, tá, pessoal? Olhem só. Aqui, ó, carga horária mínima anual será de 800 horas, tá? Para quem? Para o fundamental e para o médio. Para o ensino fundamental e para o ensino médio, tá vendo, ó? Distribuídas por no mínimo o quê? De 200 dias
efetivos, né, de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais. Aqui também é uma pegadinha, tá? Geralmente as bancas colocam aqui, ó, incluindo o tempo reservado aos exames finais. Não, é como se fosse assim, ó, eu posso ter 200 dias letivos e acrescentar ainda aquelas horas para ter os exames finais, as provas finais, tá? É isso que ele quer dizer. E aí a sua prova vem dizendo o quê? Um mínimo de 200 letivos, já incluindo o tempo reservado para os exames finais. E não, é excluindo, tá? Grava aqui esse excluindo aqui, que as bancas gostam de fazer pegadinha aqui, tá bom? Olhem aí, ó, a carga horária mínima anual do que trata o inciso que a gente acabou de falar, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio, para quanto? Para 1.400 horas, tá? Devendo o sistema de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Gente, esse parágrafo, o que acontece? Ele é aquela nova atualização, lembra do novo ensino médio? O novo ensino médio é a partir de 2017. Então, por isso que ele traz essa informação aqui de aumentar gradativamente, né, os números de horas. E aí ele fala aqui também que a partir do dia 2 de março de 2017, que é quando começa a valer o novo ensino médio, tá bom, pessoal? Então, acompanhe aí, vamos seguir. Olhem aí. Peraí. Olhem aí, ó. Agora a gente vai fazer questões, tá bom? Vamos fazer questões para a gente ver como que isso cai. Questão de número 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira prevê acesso público e gratuito aos ensinos fundamental, médio e superior para todos os que não tenham concluído na idade própria. E aí, pessoal, aqui a gente está falando das garantias, não é? Não é das garantias? Então, aqui, ó, as garantias a gente acha lá no artigo 4º. Só que essa questão está errada, por quê? Porque, gente, essa garantia, ela só é prevista para quem? Para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino infantil, né? Aqui a gente, e no caso do ensino infantil, ela não é toda gratuita, né? Ela é parcialmente gratuita. Então, o nível superior, ele não é público e gratuito, tá, gente? Então, é por isso que tá errado aí essa questão, tá bom? Olhem aí, ó. Tá vendo? Ó, gabarito errado, tá? Perfeito. Questão de número 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela prevê vaga em escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência da família de toda a criança a partir dos 3 anos de idade. Pessoal, aqui é uma o quê? Pegadinha, bem óbvio. Pessoal, aqui também é uma garantia, tá? Lá do artigo 4º. Só que ela tá errada. Por quê? Porque a escola precisa ser mais próxima da família da criança, tá? Mas não de toda a família, tá? Não de toda a família. Por isso que essa questão está errada. Que ele fala assim, ó, mais próxima da residência da família de toda criança, né? A partir dos 3 anos de idade. E aqui também não é 3 anos de idade. Aqui é o quê? 4 anos de idade, tá? Peraí, aqui. Então, essa questão está toda erradinha, tá, gente? Olhem aí, gabarito errado. Vamos para a nossa próxima questão de número 3. Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, julgue o item subsequente. O direito à educação básica é objetivo, cabendo somente ao Ministério Público acionar o Estado para exigi-lo. 2 errinhos tranquilo de ver, não é, pessoal? Muito tranquilo essa questão. Primeiramente, o direito à educação básica, ele é objetivo ou ele é subjetivo? Ele é subjetivo. Nasceu, tem direito, tá? E aqui, ó, cabendo somente ao Ministério Público? Não, somente não. Cabe ao Ministério Público, cabe a um grupo, cabe à pessoa individualmente, cabe a todos fazer o quê? Exigir do Estado esse direito, tá? Então, é por isso que a questão está toda erradinha. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir para o próximo? Olhem aí, ó, gabarito da questão 3 errado, perfeito. Questão de número 4. A educação como dever da família e do Estado tem como uma de suas finalidades o pleno desenvolvimento da educação. E aí, minha gente, essa questão está certinha ou está errada?
Está certinha, não tá, gente? Qual que é o tripé quando a gente fala dos deveres, das finalidades da educação? Primeiro, ó, desenvolver o educando. Então, nós queremos que a escola, que a educação desenvolva esse educando. A gente quer também que esse educando tenha o pleno exercício de quê? Da sua cidadania. Cidadania, que ele seja um bom cidadão com todos os seus direitos, né? E também a gente tem aí aqui, ó, a gente quer progredir, que esse educando ele tenha progressão, que ele possa progredir aonde? No trabalho e estudos posteriores. Tá? Então, esse aqui é um dos tripés da educação, como eu falo, e aqui a questão falou, a educação como dever da família e do Estado tem como uma de suas finalidades, né? Se ele tivesse colocado só como a única finalidade, já estaria errado, mas como ele falou uma de suas finalidades, e nós temos três, então, o pleno desenvolvimento do educando que está aqui, ó. Mas tem também o quê? O exercício da cidadania e a progressão do trabalho e estudos posteriores. Então, é por isso que tá certinho, porque ele não restringiu, tá bom? Então, olhem aí, gabarito certinho, perfeito. Questão de número 5 para a gente finalizar. De acordo com a LDB, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação deve ser ofertado aonde, pessoal? Em redes especiais voltadas a esse público específico? Preferencialmente na rede regular de ensino? Sim, gente, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Em instituições filantrópicas, como já é tradicional no país? Não. Em unidades que contêm com aparato para reabilitação social e cognitiva? Não. Em escolas acessíveis naquelas localidades que dispõem dessa infraestrutura? Não, gente. Esse direito, tá? Esse atendimento educacional que o aluno com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação, esse atendimento ele precisa ser preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino, tá, gente? Se a criança não puder ficar na rede regular de ensino, aí sim ela vai para uma rede especial de ensino, mas isso é a demanda da criança que vai dizer, tá? Na prática, o básico é preferencialmente na rede regular de ensino esse atendimento, tá bom, pessoal? Então, olhem aí, gabarito, letra B, perfeito. Deixa eu olhar aqui para vocês. Pessoal, finalizamos mais um bloco de LDB. Eu volto com vocês para o nosso terceiro e último bloco com mais informações sobre a nossa querida Lei de Diretrizes e Bases, tá? Um beijo para você que está aí do outro lado.